O despertar de Sri Bhagavan acontece de repente, acontece de uma maneira inesperada. Mas para ele houveram algumas compreensões que foram acontecendo na vida, durante a vida normal dele. Nada que fizesse ele parar a vida dele, até aquele acontecimento que o fez parar realmente para pensar o que estava acontecendo. Essa corrente de compreensão, estimulada por um esforço contínuo, torna-se cada vez mais forte e constante, até levar finalmente à autorrealização, Sahaja Samadhi, aquele estado em que a mais pura e abençoada compreensão é constante e ininterrupta, sem que se impeça, contudo, as percepções e atividades normais da vida. É verdadeiramente raro que tal perfeição seja conseguida durante a vida terrena. No caso de Sri Bhagavan, ela aconteceu somente alguns meses depois e sem procura, sem luta, sem preparação consciente. Ele próprio descreveu. Foi cerca de 6 semanas antes que eu deixasse madura, de vez, que aconteceu a grande mudança em minha vida. Foi bastante inopinado. Eu estava sós numa sala do primeiro andar da casa do meu tio. Raramente fico doente, e naquele dia minha saúde era perfeita. Mas um repentino temor da morte apossou-se de mim. Nada no meu estado de saúde justificava tal coisa, e eu não tentei encontrar qualquer explicação, nem tampouco saber se havia alguma razão para aquele temor. Senti apenas que ia morrer e comecei a pensar no que deveria fazer. Não me ocorreu consultar um médico ou os mais velhos, ou os amigos. Eu percebia que teria de enfrentar o problema sozinho, resolvendo-o de pronto e ali mesmo. O choque produzido pelo temor da morte fez com que minha mente se voltasse para dentro, e eu disse com meus botões, sem chegar, na verdade, a articular as palavras. A morte chegou. Que significa ela? O que estará morrendo? Este corpo morre. E imediatamente dramatizei a ocorrência da morte. Deitei-me com os membros distendidos, como se o rigor mortis já houvesse tomado conta de mim. E imitei um cadáver, a fim de prestar maior realismo à investigação. Sustei a respiração e mantive os lábios bem apertados de modo em que nenhum som escapasse, de modo que nem a palavra eu, nem qualquer outra palavra pudesse ser pronunciada. Pois bem, disse de mim para comigo, este corpo está morto. Será transportado para o crematório e ali queimado e reduzido a cinza. Mas com a morte deste corpo estarei eu morto? Serei eu este corpo? Ele está silencioso e inerte, mas sinto toda a força da minha personalidade e até mesmo ouço a voz do eu dentro de mim, totalmente apartada do corpo, de modo que sou espírito transcendendo o corpo. O corpo morre, mas o espírito que o transcende é imune à morte. Quer isto dizer que sou um espírito imortal. Não se tratava de pensamentos imprecisos. Eles corriscavam dentro de mim tão vividamente como a verdade que eu percebia diretamente, prescindindo quase de um processo de raciocínio. Eu era uma coisa muito real, a única coisa real no estado em que me encontrava. E toda atividade consciente ligada ao meu corpo estava centralizado nesse eu. Daquele momento em diante, o eu ou si passou a atrair sobre si a atenção com poderoso fascínio. O temor da morte desaparecera para sempre. Dali por diante, a absorção no eu prosseguiu sem solução de continuidade. Outros pensamentos poderiam vir e ir, como as diferentes notas de uma melodia, mas o eu continuava com a nota strut, fundamental, subjacente, que se mistura com todas as demais notas. Ainda que o corpo estivesse ocupado em falar, ler ou qualquer outra coisa, eu continuava sempre centralizado no eu. Anteriormente àquela crise, eu não tinha uma percepção clara do meu eu,
e eu não me sentia atraído conscientemente por ele. Não sentia qualquer interesse perceptível ou direto por ele, muito menos qualquer inclinação para manter-me nele em caráter permanente. Então, Sri Bhagavan tem um repentino temor da morte. O que significa isso? Ele achou que ele ia morrer. E ele ficou com tanto medo que ele se deu por conta que o corpo ia morrer. Não ele. Ele? Pois é, mas ele não é o corpo? Pois é. Então, ele percebeu que com a morte deste corpo, ele não morria junto. Que ele próprio era algo maior do que só um corpo feito de carne e osso. E aquela voz que ele ouvia dentro dele mesmo, ele pensou, não, a minha mente falando. Não, ele não precisou falar. A mente não precisava elaborar nada. Ela estava tão certa de que o corpo não era a pessoa, ou não era o espírito, ou não era ele mesmo, que ele ficou assustado com isso, a primeiro momento. E depois, pela narrativa, ele se dá por conta que cada vez que o corpo está fazendo alguma coisa, pensando, falando, gesticulando, enfim, ainda assim não é ele, porque o corpo obedece, ou o corpo faz mecanicamente, mas quem realmente manda é o espírito. Isso é extremamente interessante. Ele se deu por conta que se ele silenciasse o corpo, silenciasse a mente, ainda assim ele estava no comando, não o corpo. Interessante, né? Não é o corpo, é a alma, é o espírito dele, o si. Descrito por essa forma simples, sem pretensão nem verbosidade, o estado atingido poderá não parecer diferente do egoísmo, mas isto se deve tão somente à ambiguidade entre as palavras eu e si. A diferença ressalta na atitude diante da morte, pois aquele cujo interesse se centraliza no ego, o eu, sendo um ser à parte, tem um pavor da morte que ameaça a dissolução do ego, ao passo que aqui o medo da morte desaparecerá de vez com a compreensão de que o eu se confunde com o si universal e imortal, que é o espírito e o si de todo homem. Até mesmo dizer que Venkataramana sabia ser uno com o espírito é incorreto, pois faz entrever um eu inseparado, sabedor disso, ao passo que o eu nele era, e de forma consciente, o espírito. Anos mais tarde, a diferença foi explicada por Sri Bhagavan a Paul Brunton, um pesquisador ocidental. Brunton, o que é exatamente o si de que fala? Se aquilo que diz é verdadeiro, deve haver um outro si no homem. Sri Ramana. É possível ao homem ser possuído por duas identidades, dois sis? Para compreender a questão é preciso, em primeiro lugar, que o homem se analise a si mesmo, porque de há muito contraiu o hábito de pensar como pensam os outros. Ele jamais encarou o seu eu de maneira correta. Ele não tem de si uma imagem correta. De há muito vem se identificando com o seu corpo e o seu cérebro. Por isso, peço-lhe que leve avante a sua investigação. Quem sou eu? Pede-me que lhe descreva esse si verdadeiro. Que se pode dizer? Trata-se daquilo de que emana o sentimento do eu pessoal e em que este terá de desaparecer. Brunton, desaparecer? Como é possível alguém perder o sentido da própria personalidade? Sri Ramana. O primeiro e principal de todos os pensamentos, o pensamento mais antigo na mente de qualquer homem, é o pensamento eu. Somente após o nascimento desse pensamento poderá nascer qualquer outro.
Somente depois que o primeiro pronome pessoal eu surgiu na mente, poderá aparecer o segundo pronome pessoal tu. Se lhe fosse dado seguir o fio do eu até ser reconduzido de volta à sua origem, descobriria que, assim como é o primeiro pensamento a aparecer, é o último a desaparecer. É uma experiência pela qual se pode passar. Brunton quer dizer que é possível fazer uma tal investigação mental no interior de si mesmo? Sri Ramana. Certamente é possível caminhar para dentro até que o último pensamento, eu, desapareça gradualmente. Brunton, que sobra então? O homem tornar-se-á então inconsciente ou simplesmente idiota? Sri Ramana. Não, pelo contrário. Atingirá aquela compreensão que é imortal e se tornará verdadeiramente sábio, quando tiver despertado para o seu verdadeiro si, que é a natureza real de todos os homens. Brunton, de certo o sentido do eu pertence a isso. Sri Ramana, o sentido do eu pertence à pessoa, ao corpo e ao cérebro. Quando um homem descobre seu verdadeiro si, algo mais se ergue das profundezas do seu ser e se apossa dele. Essa coisa está por trás da mente. É infinita, divina, eterna. Alguns chamam-na o reino dos céus, outros nirvana e os hindus libertação. Dê-lhe o nome que desejar. Quando acontece, o homem na realidade não se perdeu. Ao contrário, encontrou-se. A menos e até que um homem encete essa busca do verdadeiro si, com certeza a dúvida e a incerteza acompanhar-lhe-ão os passos através da vida. Os maiores reis estadistas tentam governar os outros, quando no seu íntimo sabem-se incapazes de governar-se a si mesmos. No entanto, o maior dos poderes está no alcance do homem, que penetrou na sua máxima profundidade. Que adianta saber tudo mais quando não se sabe ainda quem se é? Os homens fogem a essa devassa do verdadeiro si, mas existirá outra empreitada igualmente digna de ser tomada a peito? Tudo esse sadhana não durou mais do que meia hora, mas é da maior importância para nós que tenha sido um sadhana, uma tentativa de alcançar a luz e não um despertar isento de esforço. Pois um guru normalmente guia seus discípulos através dos caminhos que ele próprio palmilhou. O fato de que Sri Bhagavan completou no espaço de meia hora não apenas o sadhana de uma vida, para a maioria dos sadhakas, de muitas vidas, não altera o fato de que se tratava de um esforço por meio de uma investigação do eu, tal como posteriormente ele ordenou aos seus seguidores. Advertiu-os de que a perfeição a que se é levado via de regra não se consegue de modo rápido, mas só depois de muita luta. Mas disse também que é o único meio infalível e o único meio direto para compreender o ser incondicionado e absoluto que realmente somos. Então, o sadhana que ele fala é a disciplina espiritual. E ele explicou bem que a gente só faz essa disciplina espiritual quando a gente olhar para dentro da gente mesmo. A gente tem que analisar cada pedaço da gente, cada pedaço das nossas atitudes, cada pedaço dos nossos pensamentos e tentar melhorar. E ela só vai ser válida se a gente fizer com esforço, até porque não vai acontecer assim, num estalar de dedos, que a gente vai conseguir uma disciplina espiritual. Ele diz que esse é o caminho que ele fez e assim ele explicou para os seguidores dele. A gente vai ter que realmente fazer um esforço para esta disciplina. Aí como é que é? O repórter perguntou, tá, mas e daí o homem fica vazio? Não. Daí o homem realmente se preenche dele próprio. Porque no momento que ele vai analisar ele próprio, ele vai tirar de dentro da mente, de dentro do coração, tudo que não é dele. Ah, é egoísmo? Não, não é egoísmo.
é conseguir se centrar com o que é seu. Porque no momento que a gente se centra com o que é nosso, nós conseguimos ficar em paz. E quando nós estamos em paz, é isso que nós passamos para os outros. Quando nós estamos focados, a gente faz o nosso trabalho, a gente tem a nossa convivência em maior harmonia com todo mundo. É para isso que serve a gente fazer essa disciplina espiritual. Disse que de pronto se estabelece o processo da transmutação, embora possa passar muito tempo até que esta se complete. Mas no momento em que o eu tenta conhecer-se a si mesmo, começa ele a participar cada vez menos do corpo no qual está imerso e cada vez mais da consciência do si. É também significativo que, embora nada sabendo da teoria e prática do sadhana, Sri Bhagavan tenha na realidade usado o pranayama ou respiração controlada para auxiliar na concentração. Admitiu também, portanto, que se trata de um auxiliar na consecução do controle sobre o pensamento, apesar de não ter incentivado seu uso senão com essa finalidade, e jamais tê-lo exigido de modo efetivo. O controle da respiração é um ajutório. É um dos muitos métodos que nos auxiliam a conseguir a precisão. O controle da respiração pode igualmente ajudar-nos a dominar a mente dispersiva e chegar a essa precisão, podendo, portanto, ser usado. Mas não devemos parar aí. Depois de conseguir o controle sobre a mente através dos exercícios respiratórios, não nos devemos dar por satisfeitos com qualquer experiência que dali decorra, mas devemos restringir a mente controlada à pergunta: quem sou eu? Até que ela se funda com o si. Esta compreensão modificada naturalmente acarretou uma modificação na escala de valores e hábitos de vida de Venkataraman. Coisas anteriormente valorizadas perderam seus atrativos. Os objetivos convencionais tornaram-se irreais, mas aquilo que era até então ignorado passou a exercer um estranho fascínio. A adaptação da vida a este novo estado de consciência não pôde ter sido fácil no caso de alguém que não passava de um escolar a quem faltava toda espécie de conhecimentos teóricos sobre a vida espiritual. Ele nada disse a ninguém e, durante algum tempo, continuou com a família e frequentando a escola. Na verdade, sua modificação exterior foi a menor possível. Não obstante, era inevitável que a família notasse uma mudança no seu comportamento e desgostasse de alguns de seus aspectos envolvidos. Também isso é descrito. As consequências dessa nova consciência cedo se tornaram patentes na minha vida. Em primeiro lugar, perdi o pequeno interesse que tinha no meu relacionamento externo com amigos e parentes. Entreguei-me mecanicamente aos estudos. Costumava segurar um livro aberto diante de mim para mostrar aos parentes que estava lendo, quando na verdade minha atenção estava muito distante de tais assuntos superficiais. No trato com as pessoas, tornei-me humilde e submisso. Anteriormente, se me davam mais trabalho do que os demais meninos, eu costumava queixar-me, e se qualquer rapaz me aborrecesse, eu ia invariavelmente à forra. Ninguém ousava caçoar de mim, ou tomar liberdades comigo. Agora tudo estava mudado. Qualquer que fosse o trabalho dado, qualquer que fosse a provocação ou aborrecimento, eu a tolerava calado. O ego anterior, que se ressentia e retaliava, tinha desaparecido. Deixei de sair com os amigos para brincar, preferindo a solidão. A miúde quedava-me a sós, uma postura adequada à meditação e deixava-me absorver no mim, no espírito, a força ocorrente que constituía o meu ser. Mantinha-me nessa atitude a despeito das caçoadas do meu mano mais velho, que me chamava de sábio ou yogi e me aconselhava a recolher-me à floresta como os antigos rises.
A mudança foi que eu já não tinha preferências ou antipatias com relação à comida. Tudo quanto me fosse dado, bom ou ruim de gosto, eu engolia com a mesma indiferença. Uma das características do meu novo estado foi a mudança da minha atitude relativamente ao templo de Meenakshi. Em outras épocas, eu costumava ir lá de quando em quando com os amigos olhar as imagens, colocar um pouco de cinzas sagradas na fronte e voltar para casa sem qualquer emoção. Depois do despertar, no entanto, eu para lá me dirigia, quase todas as noites. Costumava ir só e permanecer estático durante longo tempo diante de uma imagem de Shiva ou Meenakshi ou Nataraja e os 63 santos. E ali estando, ondas de emoção se apossavam de mim. A alma havia desistido do seu domínio sobre o corpo, quando renunciei à ideia de eu sou o corpo, e procurava novo ancoradouro. Daí as frequentes visitas ao templo e o transbordamento da alma em lágrimas. Aquilo era o jogo de Deus com a alma. Eu me quedava diante de Svara, o governador do universo, e rezava para que a sua misericórdia descesse sobre mim, de modo que a minha devoção aumentasse e se tornasse perpétua como a dos 63 santos. No mais das vezes eu não chegava a rezar, mas permitia em silêncio que o profundo interior fluísse e penetrasse no profundo ulterior. As lágrimas que assinalavam esse derramar da alma não significavam qualquer prazer ou dor especial. Eu não era um pessimista, nada sabia da vida e não tinha aprendido ser ela cheia de sofrimentos. Não me movia nenhum desejo de evitar a reencarnação ou procurar a libertação ou mesmo obter a salvação. Nada havia lido sobre o Periapuranam, a Bíblia e trechos de Tayumanavar, de Tevaram. Minha concepção de Svara era semelhante àquela que se encontra nos Puranas. Jamais ouvira falar de Brahman, Sansara e assim por diante. Não sabia ainda da existência de uma essência ou real e impessoal subjacente a tudo, e que tanto Svara como eu éramos idênticos àquela essência. Mais tarde, em Tiruvannamalai, ao ler o Gita Rebu e outros livros sagrados, aprendi todas essas coisas e percebi que os livros analisavam e davam nome àquilo que eu havia sentido intuitamente, sem análise ou nomes. Na linguagem dos livros, eu descreveria o estado em que me encontrava depois de despertar como Sudamanas ou Vijnana na intuição dos iluminados. Era bastante diferente do estado do místico que é levado ao êxtase por um instante fugidio, após o qual as sombrias muralhas do cérebro voltam a cingir-se em torno dele. Sri Bhagavan já possuía uma consciência constante e ininterrupta do si, e disse explicitamente que já não havia sadhana, nem esforço espiritual depois disso. Já não havia luta no sentido de penetrar no si, pois o ego, cuja oposição ocasiona a luta, tinha sido dissolvido e já não havia com quem lutar. Maiores progressos no sentido de uma contínua e consciente identidade com o si, estabelecida numa vida exterior plenamente normal, e uma graça resplandecente em todos quantos deles se aproximavam. Tornaram-se coisas naturais que não requeriam o menor esforço. No entanto, a existência de tal progresso evidencia-se nas declarações de Sri Bhagavan, de que sua alma seguia em busca de um novo ancoradouro. Coisas como a emulação dos santos e a preocupação quanto às opiniões dos mais velhos continuam a mostrar vestígios de uma aceitação prática de uma dualidade que mais tarde desapareceria. Havia também uma marca física
do processo em andamento. Uma constante sensação de ardume era sentida no corpo desde o momento do despertar até o momento em que Venkataraman penetrou no santuário do templo do Tiruvannamalai. Sri Bhagavan, neste capítulo, demonstra que após o episódio do temor da morte, ele havia vencido o medo da morte. Mas isto o fez direcionar os seus interesses por outros caminhos. A ele não mais interessava ficar conversando coisas banais. A ele não mais interessava os assuntos que a família falava, muito menos os colegas. Antes ele ia ao templo de vez em quando por causa das cinzas sagradas que ele colocava na fronte. Agora ele ia ao templo todos os dias e lá ficava em contemplação até que as lágrimas rolassem pelo seu rosto, sem nem entender o que estava acontecendo. Ele percebeu que o corpo não era mais tão importante quanto ele achava antes, até por ser um garoto atlético, né? De porte atlético e gostava muito. Ele estava mais preocupado com o si, que era o interior dele. O estranho foi que a família não gostou muito da sua mudança de atitudes, mas ele conseguiu chamar a atenção dos outros, ele era cada vez mais educado. Antes, ninguém tirava a ele a forra. Ele brigava com todos, não aceitava nada, não levava desaforo para casa. E agora não, agora ele era calmo, evitava tudo isso. E ele conta isso já na idade adulta, e ele conta também que ele não havia lido uma Bíblia, ele não tinha nenhuma educação espiritual, ele não sabia o que era reencarnação, ele não sabia o que era samsara. Mas ele sentia aquilo tudo profundamente em seu interior. O medo da morte, esse episódio que muda a vida dele, faz com ele que ele acorde para outras necessidades desta vida. Porque sabemos que temos muitas vidas, e ele mesmo coloca neste livro. Então, se temos várias vidas, com o que realmente devemos nos preocupar? Ele diz que é com quem sou eu que nós temos que achar quem somos nós. E acredito que é isso que ele vai procurar nos próximos capítulos. Bom, se você gostou deste capítulo, pode compartilhar com os outros que daqui a pouco gostariam de evoluir espiritualmente através das palavras de Ramana Maharishi.